Lateral esquerdo do Arouca chegando no Goiás como indicação do técnico Armando Evangelista. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, que começou surgindo ali no Instagram. O que tem de verdade sobre isso? Quais são as principais características de jogo deste ótimo jogador brasileiro, 26 anos de idade, que foi titular absoluto nas últimas 3 temporadas, vestindo a camisa do Arouca com o atual técnico, do maior do Centro-Oeste. Quero comentar também sobre o volante Camacho do Santos, que foi sondado pela diretoria esmeraldina. Será que faz sentido essa negociação, já que o Goiás conta com vários volantes dentro do seu elenco? Quais são os seus números do Santos nessa atual temporada? Até quando vai o seu contrato? E essa possibilidade do seu retorno após a passagem em 2010 bastante discreta. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quero passar o apoiador aqui do canal, que é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos da Série B e da Série C também do Campeonato Brasileiro nesse próximo domingo. Já que ainda não tem o Goiás, que só joga contra o Vasco na próxima quinta, você pode secar o Vila Nova, É o jogo entre Sport e Vila Nova, com uma vitória do Sport em casa pagando 1,68 a cada real apostado, um empate 2,88. Teremos também a Série C do Campeonato Brasileiro, com também ótimas cotações. Exemplo, Paysandu e Floresta, uma vitória do Paysandu em casa 1,72, Ipiranga e Operário com um empate nesse jogo pagando 2,52. Além disso, Manaus e São José com a vitória do Manaus em casa 2,03 a cada real apostado. Além das partidas no futebol brasileiro, você pode palpitar na Nations League, tem também várias outras partidas, por exemplo, no futebol europeu, nas eliminatórias da Eurocopa, amistosos, a seleção brasileira novamente entrando em campo, na próxima terça-feira. Você encontra lá na Sorte GoBet, parceira aqui do canal de longa data também, o link na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o lateral esquerdo Matheus Quaresma, que foi titular absoluto do Arouca nas últimas 3 temporadas, brasileiro, 26 anos de idade, algumas informações, especulações, tratando que esse nome poderia chegar no Goiás para a sequência do ano. Inicialmente essa notícia foi traga lá pelo perfil do Maior do Cerrado, um abraço aí para a galera também. Ele garantiu que poderia estar, alguns rumores indicavam que o Goiás estaria negociando o empréstimo do lateral esquerdo Matheus Quaresma, de 26 anos, do Arouca, no caso sendo uma indicação do técnico o Armando Evangelista, que trabalhou com ele desde a segunda divisão lá em Portugal e sempre sendo um jogador titular absoluto na disputa do Campeonato Português, tanto na segunda liga quanto também nas 2 últimas temporadas na primeira divisão. A questão é que o Matheus Quaresma é sim um ótimo jogador e está muito valorizado no futebol europeu. Inclusive, segundo a imprensa turca, várias notícias sendo tragas desde 4 meses atrás, então vai dar julho, então desde março, mais ou menos, março, abril, já tinha ali várias especulações falando sobre o interesse do Besiktas para a contratação na Turquia na metade do ano. Agora também nos últimos dias, novamente um jogador que está na mira do clube turco para a próxima temporada. Acho a negociação muito difícil. De fato, um empréstimo talvez poderia acontecer mediante uma opção de uma obrigação de compra, melhor dizendo, já que ele tem contrato longo lá no Arouca, vai até junho de 2025. Então é um jogador bastante valorizado dentro do cenário português e também pela própria diretoria do Arouca, que armou esse contrato longo também, bom para o jogador até o final de 2020, a metade da temporada de 2025 para o cenário do futebol brasileiro. Sobre algumas informações, pelo que eu pesquisei, esse nome não está em debate dentro do Goiás, tá bom? Alguns outros nomes de jogadores portugueses de fato interessam ao maior do Centro-Oeste, outros brasileiros também, mas do Matheus Quaresma, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é sexta-feira agora, 1h da tarde, basicamente. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe um interesse, uma proposta do Goiás para contar com o Matheus Quaresma, mas a gente pode sim imaginar esses dois cenários. Tanto jogadores do Arouca, onde o Armando Evangelista trabalhou nos últimos anos, tanto também jogadores brasileiros do futebol português, com toda certeza vão chegar no Goiás. Isso daí dá pra gente quase que garantir, porque o Goiás ele já vem atento no mercado europeu há algum tempo. Por exemplo, o Bruno Santos jogou por um longo período no Estoril Praia, em Portugal. Foi contratado pelo Verdão. Outros nomes também, mais ou menos dentro dessa mesma característica. O Felipe Costa, que também teve uma passagem no futebol europeu. E a indicação, obviamente, do técnico Armando Evangelista, que conhece muito bem vários desses jogadores e não fica tão caro assim, muitos deles, para a realidade financeira atual do Goiás. Sem dúvida alguma, o Matheus Quaresma seria um baita jogador, para o Goiás. Não acho que seja a prioridade a lateral esquerda, já até comentei isso aqui no vídeo.
eu não gosto de forma alguma do Hugo, mas eu penso da seguinte maneira: se o Goiás conseguir trazer um zagueiro pelo lado esquerdo, poderia, no momento que o Sander não pudesse jogar como lateral, o Bruno Melo jogar por ali e fazer uma função muito mais segura do que, por exemplo, o Hugo. Então, na minha avaliação, é muito melhor o Goiás trazer um zagueiro pelo lado esquerdo do campo e deixar o Bruno Melo não como reserva, mas como uma alternativa ao Sander, né? Caso ele não possa participar, porque, com todo respeito também, mas quando o Hugo ou o Diego Gonçalves ou o Felipe Bastos, esses jogadores, quando eles entram no Goiás, o ritmo cai pra caramba, né? Então, o máximo que você puder evitar esses jogadores já é um grande começo. Sobre o Matheus Quaresma, revelado ainda nas categorias de base da Lajeadense, clube do interior do Rio Grande do Sul, passou também no Londrina, no Cuiabá, onde ele fez apenas 8 jogos em 2018 e chegou no futebol carioca, inicialmente pelo América do Rio de Janeiro. Fez uma boa segunda divisão em 2018, com 21 jogos e um gol marcado. 2019 também na segundona do futebol carioca e na Copa Rio, 16 partidas e uma bola na rede. Até ser contratado pelo Cascavel, onde de novo foi um nome importante. Acredito que vários clubes também da Série B do Brasileirão tenham monitorado a sua situação naquele período. Foi titular absoluto pelo Cascavel, na boa disputa do Campeonato Paranaense, 16 partidas com uma bola na rede e sendo uma indicação do técnico Armando Evangelista, né, para o Arouca na metade do ano. Ele que chegou na metade do futebol europeu, né, naquela janela de transferências, aliás, 2020 não, ele chegou no começo do Campeonato Português da segunda divisão, onde o Arouca estava na segundona. 22 partidas, um gol marcado e 2 assistências, sendo 18 das suas atuações como titular. No ano passado, pelo Arouca, apenas do Campeonato Português, ele participou de 34 jogos, no geral, sendo apenas um deles como reserva, ou seja, um nome titular absoluto no Campeonato Português e desta atual temporada, novamente do mesmo jeito, né? O jogador titular absoluto. Vou inclusive deixar o seu mapa de movimentação pelo Arouca, né? Na disputa do Campeonato Nacional, 41 jogos no ano, um gol marcado e 2 passes para os seus companheiros. É um jogador que pode fazer uma função como lateral esquerdo, já jogou inclusive mais avançado lá no Cascavel, no América do Rio de Janeiro também, quase como um meia esquerda, já atuou inclusive na lateral direita, tem 26 anos, 1,81 m de altura e é canhoto. Além disso, ele aparece bem na frente com tabelas, bons passes e também uma saída de jogo. É um lateral que se destaca principalmente pela forte marcação, tanto aquele ombro a ombro, sabe, aquela disputa pela bola, antecipações e também na saída de jogo. Então eu diria que ele é um lateral mais defensivo do que ofensivo, não que ele seja ruim atacando, não é isso, mas as virtudes dele, pelo menos do que eu observei nos vídeos, né, nessa atual temporada no futebol português, é um jogador que se destacava mais na parte defensiva, bons cortes, boas antecipações, a saída de jogo bem trabalhada, bem construída, segura ali por trás e aparecendo na frente, principalmente em tabelas rápidas. Pelo que eu observei, não é aquele lateral como o Sandri, por exemplo, de excelente cruzamento para dentro da grande área, tanto é que seus próprios números, né, comprovam isso, mas é muito jovem ainda, tem bastante algo que evoluir. A questão é que tanto esse interesse do futebol da Turquia e também algumas especulações no futebol espanhol, não acho que seja um nome tão possível nesse momento do Goiás, mas óbvio, se a diretoria abrir o cofre, fazer algo diferente, pode tentar essa contratação. Ele que, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em mais ou menos 1.050.000 euros. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo que eu pude apurar até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe negociações da diretoria do Goiás ou tratativas, né, para contar aí com o Quaresma, mas sem sombra de dúvidas seria sim um bom nome para o atual cenário. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma sondagem do Goiás para contar com o volante Camacho, aquele mesmo que já definiu o Verdão na temporada de 2010. Foram 9 partidas, né, no Campeonato Brasileiro daquele ano. Atualmente defende o Santos, onde está na sua 3ª temporada consecutiva. De fato, vem sendo bem mais reserva do que titular do Brasileirão. Ele participou de 5 jogos, dos 9, 10, né? A gente já tá na 10ª rodada, se não estiver enganado. Ele participou de 5 jogos, 3 deles como titular. Inclusive foi expulso, né, na última rodada contra o Coritiba, ainda no primeiro tempo. Então o jogador não vive uma fase boa no Santos, tem um contrato até dezembro dessa atual temporada de 2023. Inclusive já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial para a próxima temporada, né, visando já 2024. Essa informação que foi inicialmente, deixa eu pegar aqui os créditos certinho, surgiu lá pelo Felipe Dias. Eu conheço o Felipe Dias de grupo, né, do WhatsApp. Ele era lá do perfil do Mercado do Futebol. Cobre o Santos há muitos anos, né, se não estiver enganado. Tem mais de 15 anos que ele faz esse trabalho. Muito bom no Twitter também. Ele garantiu que o Goiás ele tem um interesse do volante, né, juntamente
diretamente ao Santos para buscar um empréstimo, já que ele não vem sendo utilizado com tanta frequência pelo técnico Odair Hellmann e também não é uma unanimidade dentro do elenco santista. Pelo lado do Goiás, tanto o pessoal do Imprensa Verde quanto também o meu parceiro, o Vitor Pimenta, né, do Mais Goiás, garantiu também essa sondagem da diretoria alviverde para contar com o volante de 33 anos de idade. Na minha avaliação, não faz muito sentido o Goiás buscar mais outro volante para a sequência do ano. Se fosse um camisa 10, um jogador habilidoso, de velocidade ou algo nesse sentido, um perfil diferente, sem sombra de dúvidas, ajudaria. Mas dentro do atual cenário, com vários volantes, na minha avaliação, o Goiás não precisa se preocupar com essa posição. Não que esteja perfeito, não é isso que eu estou querendo dizer, mas já conta com vários jogadores nessa posição. A não ser que, vamos supor aqui uma ideia, caso o Felipe Ferreira não continue para o segundo semestre, o Johnny Lucas, o Felipe Bastos, por exemplo, esses três saiam do Goiás. Aí sim, a contratação de um outro volante pode virar pauta. Na minha avaliação, o Camacho, apesar da fase ruim, poderia ser um jogador a ajudar. Por exemplo, se ele fosse contratado lá no começo do ano, no mês de janeiro, né, para a preparação, uma disputa do estadual e, consequentemente, a primeira divisão, tenho total certeza que a torcida aceitaria ele até com bons olhos aqui no Goiás. Na atual temporada foram 14 partidas com um gol marcado, foi titular em 7 ocasiões. Em 2022 também pelo Santos, pegando seus números no Brasileirão, ele participou de 26 jogos, sendo 18 deles como titular. Jogador que, assim, sobre as suas principais características de jogo, 1,82 m de altura, destro. Geralmente ele joga quase como um segundo volante. Tem até que um bom cruzamento quando aparece ali na frente, uma boa saída de bola. Geralmente ele desce até entre os zagueiros, né, para dar aquela qualidade no toque, tanto próximo, né, dos seus companheiros, quanto também em inversões de jogadas, bons lançamentos ali na saída de jogo também, frente à grande área. É um jogador que é um pouco mais lento, né? Tem aquele jogo mais cadenciado, também não é aquele volantão que vai correr o tempo inteiro em cima da marcação, mas ele tem uma saída de jogo interessante, um bom toque de bola, né? Uma defesa, uma saída de jogo bastante segura, pelo menos vestindo a camisa do Santos. Além disso, apesar de não ter essa velocidade, no meio de campo é um jogador bastante aguerrido, tem boas antecipações também, alguns carrinhos, né, pelo que eu pude observar. No ano passado já não estava numa fase tão legal. Eu diria que quando ele chegou no Santos, lá no Campeonato Brasileiro de 2021, aí sim, era um nome bem mais útil, bem mais, digamos, com o apoio, né, da torcida do Santos naquele momento, mas acabou caindo bastante de rendimento. Tanto é que no Brasileirão de 2021, ele participou de 32 jogos, sendo 26 deles como titular, levou 6 cartões amarelos naquela ocasião. Então, assim, dentro do atual cenário, com todos os jogadores continuando no Goiás, acho que não faz sentido buscar um outro volante, você investir esse dinheiro na contratação de uma posição que, beleza, a gente não tem nenhum craque, não tem nenhum De Bruyne, não tem nada disso, não é isso, mas que o Goiás conta com jogadores que dá para quebrar o galho na sequência do ano. Pode priorizar outras posições, um meia mais ofensivo, um ponta direito, um ponta esquerdo, um centroavante, um zagueiro. Isso sim são as prioridades no momento do Goiás. A não ser, como eu falei, se o Goiás liberar 3 volantes, por exemplo, o Johnny Lucas, o William Oliveira, o Felipe, não sei, o Zé Ricardo, alguma coisa desse sentido acontecer, aí sim, acho que o Camacho nesse atual cenário poderia ser um nome razoável. Não vem de uma fase excelente, mas assim, quando teve as suas possibilidades, tanto no Atlético Paranaense, eu gostava dele, ali em 2018, 2019 também, em alguns jogos na Série A, lá no Audax, né, onde ele surgiu muito bem, novamente ressurgiu, né, no futebol brasileiro com o comando do Fernando Diniz, alguns bons jogos também com a camisa do Corinthians. No Goiás, lá no Campeonato Brasileiro de 2010, de fato não foi tão bem, né? Ele realizou apenas 3 jogos pelo Verdão, até falei errado. Ele jogou no total algumas partidas, mas pelo Flamengo ainda, né? Na Série A, começou no Campeonato Carioca, foram 7 jogos com um gol marcado, e no Goiás apenas 3 partidas no Brasileirão. Revelado nas próprias categorias de base do Flamengo, passou também em 2011 no Bahia, onde ele conseguiu fazer uma boa temporada, 5 gols em 37 jogos, voltou para o Flamengo, foi emprestado tanto para o Audax do Rio de Janeiro, quanto para o Osasco, né, de São Paulo, Guaratinguetá, Botafogo, onde não foi bem na Série B de 2015, e ressurgindo, né, no futebol nacional pelo Osasco no Paulistão de 2016, onde chegou até a final do Campeonato Paulista, né, aquele meio de campo excelente do Audax, se eu não estiver enganado, com o Cabacho, o Lucas Crispim, não era o Lucas Crispim, era um outro do Santos, e tinha mais um outro também, que o Jean Mota, né, se eu não estiver enganado, do Osasco Audax, muito bom, do Fernando Diniz. No Corinthians,
Ele fez 21 jogos com gol marcado em 2016, mais 45 atuações naquele time que foi campeão, né, do Campeonato Brasileiro em 2017. Emprestado novamente no Atlético Paranaense, passou no Corinthians e agora no Santos na terceira temporada consecutiva. Um jogador experiente, vai depender muito também da vontade dele, né, para seguir na sua carreira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa notícia, né, dessa sondagem. Ainda não existe proposta, encaminhamento, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo na tarde da sexta-feira, não tem nada disso, mas pode ser um nome a chegar no maior do Centro-Oeste. O que você pensa a respeito dessas informações? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Não teremos jogos, né, nesse final de semana, mas todos os dias temos aqui o cronograma certinho com 2 vídeos diários, um saindo na parte da manhã e outro na tarde. Conto com a colaboração também, ajuda, né, as visualizações de todos vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!